Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Com muita alegria, nesta manhã abençoada de 10 de abril de 2022, vamos dando início, em nome de Jesus, ao nosso estudo do Evangelho. Esse momento muito salutar em nossas vidas, né? Muito feliz de estarmos juntos, com o objetivo de aprendermos um tanto mais das leis soberanas de Deus, à luz da doutrina espírita por meio do Evangelho. Então, cumprimentamos a todos com um excelente dia, que o nosso estudo seja proveitoso e que a gente possa aprender uns com os outros, como sugere a própria doutrina. Vamos dando início, pedindo ao nosso companheiro Evaldo para ler a nossa mensagem. Tem irmãos chegando aqui, a gente vai cumprimentando logo após. Evaldo, vou compartilhar aqui na tela, mas sei que você está com o livro. Quando você puder iniciar, fique à vontade. Pois não. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Gratidão por mais esta oportunidade de estar aqui reunido com vocês. O livro Linha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem intitulada Nisto conheceremos. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade aos que nos aborrecem, cooperando espiritualmente através da ação e da oração, a benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável do coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários opositores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a eternidade, descortinando o desejo de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então, conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Evaldo, pela escolha e pela leitura da mensagem. Muito boa. Não sei se vocês percebem um ruído estranho. Estou tentando identificar aqui, mas não estou conseguindo. Tá, eu estou observando. Deixa eu ver aqui. Consegui. Parou. Então, meus irmãos, após essa leitura maravilhosa, dessa mensagem tão convidativa à nossa reflexão, de várias ações que a gente pode tomar aí para fazer essa conexão com o alto, essa conexão com Deus, vamos aproveitar esse momento sublime, elevando as nossas mentes e corações ao alto, unindo-nos em sentimento, em pensamento,
e agradecer a Deus por essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, com esse propósito de aprender para que a nossa jornada evolutiva seja proveitosa, conseguindo contornar os obstáculos que a vida nos apresenta a título de aprendizado. Mestre querido divino, nós, Senhor, suplicamos a tua presença entre nós, através dos seus mensageiros de luz, que certamente nos inspirarão, entendimento do objeto de estudo desta manhã. Assim, divino amigo, pedimos também que a espiritualidade amiga possa envolver a todos os nossos irmãos que não puderam participar do nosso estudo de hoje. Pedimos também pelos tarefeiros do Grupo Espírita Francisco de Assis, pelos tarefeiros do Grupo Espírita Fraternidade, essa casa irmã, que também nos acolhe e faz com que tenhamos esse intercâmbio de tarefeiros, que aquela casinha também seja envolvida com as luzes majestosas do amor de Deus. Pedimos também pelas outras casas dos nossos irmãos que participam aqui conosco, que os benfeitores possam envolver a cada um. Mas, sobretudo, Senhor, neste momento, pedimos pela humanidade, Senhor. Pedimos para que uma faísca do teu amor alcance aqueles nossos irmãos de jornada, encarnados e desencarnados que ainda não te conhecem, Senhor, que ainda não tiveram o privilégio de sentir o teu amor, o teu abraço, o teu afago, Senhor. Permita-nos, mestres, na medida do possível, dentro das nossas impossibilidades, dentro das nossas necessidades e imperfeições, Senhor, sermos instrumentos da tua santa paz a envolver esses nossos irmãos quando tivermos oportunidade, Senhor. Assim, divino amigo, sentindo a tua presença, lhe damos graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Cumprimentamos os nossos irmãos recém-chegados à casa e passamos a palavra para a nossa companheira Letícia, que realizará a leitura dos itens de hoje, para logo após a gente trazer as nossas reflexões, o nosso entendimento, nossas dúvidas. Letícia, muito bom dia. Gratidão aí pela sua disponibilidade, pela sua colaboração. Peço só para você desbloquear o seu microfone, porque eu desativei aqui. Na busca aí de verificar de onde vinha o ruído, aí eu acabei desativando seu microfone. Bom dia a todos. Bom dia. Ação de graças por um benefício concedido a outrem. Prefácio. Quem não se acha dominado pelo egoísmo, rejubila-se com o bem que acontece ao seu próximo, ainda mesmo que o não haja solicitado por meio da prece. Pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Disse Jesus, amai os vossos inimigos. É sublime essa máxima da caridade cristã, mas, enunciando-a, não pretendeu Jesus preceituar que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ele nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam, que lhes paguemos com o bem esse mal. Além do merecimento que, aos olhos de Deus, resulta de semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens em que consiste a verdadeira superioridade. Capítulo 12, números 3 e 4.
Oi, estava falando sozinho aqui com o microfone desligado. Eu estava falando, Letícia, na verdade, estava agradecendo a você e perguntando se você quer fazer algum comentário. Não, eu que agradeço, não vou fazer comentário. Não. Ah, então tá bom. Muito obrigado aí, tá? Eu Então, agradeço. irmãos, hoje trazemos 2 itens, né? Dando continuidade a esse capítulo maravilhoso que é a coletânea de preces, né? São sugestões, né? Que Kardec nos traz para que consigamos, né? Realizar a prece em várias circunstâncias. E hoje trazemos 2 itens, apesar de serem curtos, né? Mas bem reflexivos, né? Primeiro, ação de graças por um benefício concedido ao trem. Lembrei do início da fala do Lenilson no ano passado, né? E que se aplica também a esse aqui, porque nós percebemos que, à medida que nós vamos estipando de nossa alma, né, no nosso ser, os sentimentos contrários à caridade, né? Porque nós ainda estamos nessa longa escala evolutiva e ainda carregamos, né, essas más tendências, essas imperfeições, que é natural, né? Nós somos ainda espíritos infantis na busca, né, dessa maioridade, né, desta perfeição relativa. Então, é natural que ainda tenhamos alguns sentimentos contrários à caridade. E, na medida do possível, quando vamos nos libertando, principalmente, né, do egoísmo, que é uma das grandes chagas da humanidade, como diz Kardec em tantas obras, inclusive aqui no Evangelho, a gente vai sentindo uma sensação muito boa e agradável quando nós presenciamos, constatamos ou participamos de alguma conquista de outra pessoa, né? Isso nos traz uma alegria profunda, né? Quando alguém conquista algo, né? E que a gente desenvolve no nosso ser, quando a gente percebe que estamos felizes diante de uma conquista do outro, realmente é algo que nos deixa muito contentes, muito tranquilos, né? Muito felizes, porque reconhecemos que a conquista do outro, a alegria do outro, o benefício do outro é nosso também. Então, essa sugestão de prece é justamente para isso, para que a gente agradeça a Deus as conquistas dos nossos irmãos de caminhada, né? E para quem leu também aqui até o exemplo da prece, fica claro aqui que a gente deve realmente agradecer a Deus, né? E assim, pedindo sempre que todo esse benefício que os nossos irmãos, até mesmo a nós mesmos, conquistarmos, né? Ao longo da nossa jornada, que seja em prol do nosso próprio adiantamento moral, né? Que jamais essas conquistas sejam instrumentos para, de uma certa forma, ser um prejuízo à nossa caminhada, né? Porque muitas das vezes nós fazemos um pedido para a gente e para o outro que muitas vezes não é o ideal, não seria benéfico naquele momento para os nossos irmãos. E aí um exemplo que vem aqui à cabeça, e aí não quero confundir ninguém, é uma impressão minha, né? Muitas das vezes tem um nosso irmão está debilitado, está enfermo, né? E nós suplicamos a Deus a cura, a amenização das dores, né? Às vezes o nosso irmão já está no leito, né? Já com a situação muito complicada, né? E aí a gente pede, roga para que Deus não o leve, né? Entre aspas, né? E quando, na verdade, ainda não compreendemos os desígnios de Deus, né? Então, eu lembro de uma palestra que o nosso irmão Richard Simonetti fez, até mesmo aqui na nossa casa, e ele nos esclarecia, né? Trazia essa reflexão, né? De que quando nós suplicamos, né, a Deus para que, de certa forma, permita que o irmão enfermo permaneça entre nós, de certa forma, não estamos exercendo o ato da caridade, né? Porque muitas das vezes a volta desse nosso irmão já está programada, né? Já chegou o momento.
e não somos nós que vamos suplicar para que ele permaneça aqui, muitas vezes até em sofrimento, né? Então, veio esse exemplo aqui na minha mente, né? Porque, diante dessa situação, o ideal seria a gente solicitar a Deus que se faça a tua santa vontade, né? Que se faça os teus desígnios, porque sabemos que Deus é amor, né? E que jamais ele vai querer algo contrário à caridade, contrário à tua própria lei. E se, porventura, chegar o momento do desenlace daquele nosso irmão, ou até o nosso mesmo, que a gente consiga compreender, né? Que a gente consiga realmente entender o momento e não faça o contrário, né? Aí eu lembrei aqui da prece, né? Para que realmente seja algo que o irmão ou nós mesmos consigamos de acordo com as vontades de Deus e que seja favorável ao nosso adiantamento e nunca em relação ao prejuízo, né? A prejuízo propriamente dito. Esse é o primeiro item. Logo em seguida, né? Pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Aí já é um pouco mais abrangente, né? Acredito até que os comentários que a gente vai fazer logo mais seja basicamente em cima desse, porque esse aqui, ao meu ver, é bem mais profundo, né? Falávamos que tínhamos ainda essas más tendências, e ainda temos, e uma delas é isso, né? A dificuldade que nós temos ainda em perdoar, principalmente aqueles que nos perseguem e calunia. Mas aí vem Jesus com essa filosofia, né? Com essa doutrina maravilhosa da bondade, da indulgência e do perdão, a sua verdadeira caridade, né? Então, que nos momentos também possíveis, façamos a prece, a oração, a súplica em favor desses nossos irmãos, que ainda, por algum motivo, consideram-se como nossos inimigos, né? E aí é muito difícil ainda, mas é necessário iniciarmos este exercício de perdão a esses nossos irmãos. Porque, na verdade, os enfermos nesta condição são eles que carregam ainda algum sentimento contrário para conosco, né? Então, que também lembremos desses nossos irmãos no momento das nossas preces, das nossas súplicas, para que eles nos perdoem, se em dado momento nós os prejudicamos, e assim iniciou esse sentimento, né, de vingança, de ódio, né? Lembremos também de uma possibilidade que nós temos, se ainda temos dificuldade, né, de orar em favor de algum irmão que ainda tem algum ajuste a ser feito, lembremos do anjo guardião deles. Podemos fazer essa intercessão através do anjo guardião, suplicando para que o anjo guardião daquele irmão possa envolvê-lo e transmitir o nosso sentimento de carinho, de afeto, até mesmo a nossa súplica de perdão. E certamente esse espírito, um tanto mais evoluído, conseguirá captar a essência da nossa súplica e assim envolverá o seu tutelado, por assim dizer. Não vou me estender mais, logo após a gente faz um outro comentário, dando oportunidade aos irmãos que queiram falar um pouquinho. Desculpa se eu confundi, se eu gerei alguma dúvida, mas é o que a gente entende no momento. Podem desativar o microfone. Sandro. Oi, irmão Lima. Gostaríamos de desenvolver um singelo comentário, aproveitando a sua fala anteriormente desenvolvida. Eu e o Benhur, nós estávamos no plantão de passe, numa quinta-feira,
E eu estava lá embaixo, estudando. E Benhur chegou e disse, Lima, me faz um atendimento lá em cima, porque eu não estou conseguindo. Eu disse, tá bom, Benhur. Subi. Ao chegar aqui, no momento do passe, encontramos uma jovem dos seus 17 anos, com a sua irmãzinha também. Então, a jovem, bem revoltada, não dizia uma palavra. E nós perguntamos, filha, o que está acontecendo? Fala para nós. E nada, não é? Ela permaneceu no mutismo. Mas, em determinado momento, ela exclamou, mamãe morreu. Aí nós paramos, a coisa muito séria. Diz, tudo bem, meu irmão. Acontece que são os desígnios de Deus e acontece no seu momento em que Deus determina. Não, mas eu não queria. E nós falamos para ela, olha, escuta bem, você gostaria que sua mãe permanecesse sofrendo com essa doença que você me passou? O que você iria ficar sentindo isso, permanecendo a sua mãe naquele sofrimento? Deus, naquele momento, para aliviar o seu sofrimento, ele achou de levá-la naquele momento. E digo, quem somos nós para desdizer dos sagrados desígnios de Deus, minha filha? Não faça isso. Volta dessa mágoa, desse ressentimento, entregue a Deus, porque Ele sabe mais da vida do que nós. Olha como você se encontra. Você não tem se alimentado, não é? Que nós olhamos as mãos dela e sentimos isso. E ela disse, não. Mas depois ela foi indo, e nós conversando, arrancar aquelas mágoas, aquele ressentimento, revoltada porque Deus levara a sua mãe. E então, em um determinado momento, ela, caindo em si, enxuga as suas lágrimas e diz, senhor Lima, muito obrigado. Ou seja, foi justamente isso que você colocou no início da sua conversa, da sua palavra para nós. Ou seja, é a revolta, porque nós não entendemos o porquê dessa vida. Achamos que falamos para ela, mesmo sofrendo, mas você gostaria de permanecer com a sua mãe? Olha a situação dela. E gastamos alguns fosfatos ali, falando algumas palavras. Mas eu só sei que a coisa teve um final feliz. Ela enxugou as lágrimas e agradeceu, e sempre me agradecia. Está entendendo? Então, é que nós queremos sempre passar por cima dos desígnios de Deus. Somos severamente responsabilizados por isso, porque não é assim que funciona. Agora, voltando ao segundo, tem no livro da Gênese, mosaica, vejamos bem, em determinado momento, naquele livro, 2 anjos, eles iam botar fogo em Sodoma, assim seria. Eram cidades pecaminosas, cidades completamente desviadas do bom senso, das leis de Deus. E então aqueles 2 anjos chegaram para atear fogo. Mas Abraão, ele intercedeu junto a aqueles 2 anjos para que não fizesse isso. Aí aqueles 2 anjos pegaram e disseram, Abraão, mostre-nos 30 homens honestos nessas cidades. E ele não conseguiu. Foi baixando e disse, Abraão, mostre-me 7 homens honestos nessa cidade. Ele não conseguiu. Aí um dos anjos disse, olha, pega os seus familiares, vão embora e não olhem para trás.
E Abraão tomou do seu sobrinho e sua esposa e seus familiares e seguiram. Mas a esposa do sobrinho de Abraão não se conteve e olhou para trás. E, naquele momento, transformou-se em uma estátua de sal, sempre eivada sob o véu da alegoria, mas tem um conceito moral aí. Não olhe para trás, porque o que está atrás não vai adiantar de nada. E então, quando nós estamos sempre olhando para trás, nosso passado, nossas mágoas, nossos ressentimentos, nós cristalizamos no passado e não conseguimos ir para frente. Está entendendo? Assim é para todos aqueles que se mantêm presos ao passado, no ódio, nas mágoas, nos ressentimentos, porque, veja bem, dois fenômenos que nos prendem uns aos outros, o amor e o ódio. Esses dois aí sempre nos atracam uns aos outros. Observamos que essa passagem do fogo, em Sodoma e Gomorra, ele nos dá uma orientação para que nunca nos cristalizemos no passado, mas sim seguindo sempre para frente. E hoje nós temos desafetos, entendeu? É porque nós os criamos no pretérito, distante ou próximo. Foram próximos desafetos porque nós os fizemos por um momento qualquer. Por isso, como diz Jesus, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem hoje, porque nós os ofendemos antes, porque senão não teria sentido. Nesses ódios, alguém nos faz um desafeto qualquer, nos faz uma ofensa, é porque, na realidade, nós causamos essa ofensa a alguém e hoje nós temos que ressarcir. Hoje nós temos que deixar essa ofensa na crosta terrena. Não disse Jesus? O céu e a terra não passarão enquanto não pagar o último centil. E uma ofensa ao outro nos prende essa gleba terrena. Por isso, perdoai aos vossos inimigos, justamente por isso. Porque aquele que se passa dessa face da terra para o plano espiritual, mergulhado no ódio, nos ressentimentos, é um transtorno, é um tormento para ele. Por isso, Jesus disse: perdoa, rapaz, perdoa aquele que vos ofende. O ódio e a mágoa, os ressentimentos. O que é o ressentimento? Ressentir. Lembra de alguma coisa? O que é que faz acontecer? A gente fica parado no passado. Aí diz, perdoar é esquecer tudo aquilo que nos fizeram. Mas ninguém esquece. O importante é você lembrar e não sofrer. É aí o que está, perdoar aqueles que nos ofendem. Porque esquecer, ninguém esquece. Bate no HD espiritual, fica lá, para servir de testemunho. Quando alguém disser, você ofendeu alguém? Não, mas está lá gravado. Por isso que perdoar não é esquecer, mas sim lembrar sem sofrer. E nós vemos
Porque, essas mágoas, esses ódios, eles têm origem lá atrás. É porque, na maioria das vezes, pensa-se que devolver uma ofensa é sinal de fortaleza, mas não é, é fraqueza. Quando a gente chega a esse entendimento, não devolver a ofensa é justamente ser o mais forte. Porque, vejamos bem, quando nós devolvemos uma ofensa, nós nos aquilatamos ao ofensor. Aí são dois a ficar lá embaixo, o ofensor e o ofendido, porque o ofendido devolveu a ofensa e ele baixou também a sua vibração espiritual, indo lá para baixo e ficando sujeito às interferências de espíritos ainda equivocados da vida, porque abre campo para a infiltração desses companheiros. Portanto, o mais forte é aquele que não devolve a ofensa, se mantendo acima do ofensor. Tudo bem, aquele é um covarde, não. Ao contrário, ele foi um herói, nada de covarde, porque não se aquilatou e não devolveu a ofensa e não baixou aquelas vibrações infelizes, inferiores. Nós observamos quando a gente devolve uma ofensa a alguém, já dizia Rochester, quando você joga um impropério no éter, detritos psíquicos se assenhoriam da tua pessoa. É aí onde vem a devolver a ofensa. Detritos psíquicos se assenhoriam da tua pessoa, e se você não modificar, esses detritos psíquicos eles começam a tomar forma. Ontem, sexta-feira, eu conversava com a irmãzinha lá no meu setor de estudo sobre isso. Eles começam a tomar forma e passam a sugar as tuas energias vitais, até que você se conserte. Enquanto não se consertar, eles ficarão sugando as tuas energias até levar a óbito. Muito obrigado. Nós que agradecemos, irmão Lima. Ficamos muito contentes aí com suas reflexões e, particularmente, quando você fala nessa parte aí dos sentimentos que ainda nos prende uns aos outros, que é o amor e o ódio. Realmente é muito reflexivo. Toda vez eu anoto, porque de vez em quando a gente fica refletindo aqui essa questão e realmente é muito pertinente, né? Então, que consigamos realmente sempre buscar agir, né? As nossas ações sejam voltadas sempre para o amor, né? Porque aí a gente vai conseguir até mesmo, né, se proteger contra os ataques do ódio, devolvendo a outra face, como você bem falou, né? A face da caridade, da compreensão, né, da indulgência para com essas faltas dos outros, né? Então, esse movimento é muito importante e urgente em nossas vidas, né? Para que a gente busque sempre o amor, né? Amando e perdoando aqueles que nos ofendem aí, né? Que supram em si esse sentimento de ódio, né? De ira e de vingança para conosco. Muito bom. Mais alguém gostaria de participar? Fiquem à vontade. Eu Sandro. Gilbert, bom dia, meu irmão. Bom Nossa dia. irmã Érica está aí ao teu lado? Não. A gente então tá bom. teve muita atividade ontem. Um abraço para ela aí. Tá. Eu queria fazer 2 comentários do Evangelho. Um está em Mateus 5:23, que ele fala o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a oferta. Logicamente que a oferta, no caso aqui, e o altar, hoje a gente entende
que o altar é o altar íntimo. Paulo já falava, vós sois altar íntimo. Então, a questão do altar material e da oferta material é uma coisa que ainda era uma herança da época que foi escrito o Evangelho. Tanto que Maria, quando vai apresentar Jesus aos sacerdotes, ela vai a Jerusalém para fazer uma oferta de 2 ou 3 rolinhas. Então, a gente tem que entender o contexto da época. Mas Jesus fala para isso. Jesus fala isso. Não adianta vocês irem para o altar e terem inimigos. Volta lá primeiro e faz essa reconciliação. Então, amai os vossos inimigos, e de primeiro... Jesus o tempo inteiro coloca ter um inimigo ou ter essa coisa como um impedimento para alcançar a Deus. Porque se a gente não ama o próximo, a gente não vai amar a Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo conhecimento. O primeiro mandamento, o principal mandamento de todos, já fala exatamente isso. Então, nós, alguns autores, alguns palestrantes espíritas, como o Haroldo, vem falando a seguinte coisa: a gente já pode ir para a 4ª, para a 5ª, 6ª revelação. Não adianta a gente ir para lá se a primeira revelação a gente ainda não consegue cumprir, que é a básica, amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso como assim mesmo. Ali está toda a lei e os profetas. Tudo está ali. Tudo que a gente está estudando hoje é o desdobramento dessa lei. Então, quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele também faz essa conexão e essa condição. Pai, perdoai a quem nos tem ofendido. Perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, Jesus já coloca essa condição, já faz essa conexão, já faz essa condicionante de a gente não atingir, vamos dizer assim, não conseguir se elevar se não amar ao próximo. Essa que é, numa explicação bastante básica, é isso. Então, o Pai Nosso é uma lição de uma lei universal. Todos os planetas, todas as moradas da casa do Pai, tem lá um Cristo, e eles, segundo Emmanuel, eles falam exatamente a mesma coisa em outra língua, em outro contexto, mas é a questão do amor ao próximo. E reconhecer o Deus como Pai e amar é uma condição universal, em qualquer plano espiritual, em qualquer dimensão, em qualquer planeta. Então, a questão de orar pelo outro, inclusive pelo inimigo, a gente deve fazer uma autocrítica e entender que mesmo aquele que ter que voltar, errou primeiro. E por hoje, 10 de abril de 2022, século XXI, encerrar agora, em nossos corações, todas esses miasmas, todas essas coisas que a gente acha que tem razão, acha que é superior. Jesus, Espírito puro, é o que mais tem razão e foi preterido por Barrabás. Então, a gente tem que entender que o próprio Cristo, que não tinha nenhuma razão para passar pelo que ele passou, graças à nossa incúria, nossos erros, a gente permitiu. Então, ele veio nos ensinar, trazer essa questão do amor. Então, que nós pensemos naquelas pessoas
mesmo que já tenham desencarnado lá atrás, 1974, 82, 95, ontem, aquela que a gente não tem simpatia, aquele vizinho, aquele chefe, aquele parente, aquele irmão, e pensar assim, olha, eu vou fazer de tudo a partir de hoje para restabelecer esse contato. Se a pessoa não quer, aí é com ela, mas eu preciso, porque isso é um impeditivo para a gente dar o próximo passo. Acreditem, isso é um impeditivo para a gente conseguir dar essa. A gente fica aqui todo domingo, toda sexta, todo sábado, não importa os estudos, quanto a gente faz, mas essa é uma condição primordial. Não adianta a gente estar aqui desculpa o esquecimento, levando coisas para o altar e a gente ainda está com essa coisa, porque foi Jesus que falou, não é Emmanuel, não é Chico Xavier, não é ninguém, é Jesus que falou. Volta lá, resolve com o teu irmão, aí você está tudo bem. Aí está tudo bem. Quando Paulo fala que nós somos altar íntimo, é isso que o altar é aqui, o reino de Deus é aqui, não é acolá nem alhures, é aqui. Então, é isso. Obrigado. Pelos nossos... Valeu, irmão Jobert. Obrigado aí, meu irmão, pela sua ideia, pelo seu entendimento, compartilhar aí conosco o seu entendimento. Muito bom. Mais alguém? Oi, Isabela. Oi, rapidinho. Do primeiro item, né? Eu estava pensando assim, porque a gente, às vezes, a gente pede pelos outros, a gente ora, mas tem momentos que, às vezes, a gente se pega com inveja, porque as coisas boas estão acontecendo com o outro, e não com a gente, né? E tem que ter essa vigilância, né? Eu me lembro até quando minha mãe falava, às vezes, assim, excomungado da sorte, né? Que parece que a pessoa não tem direito, né? Parece que só a gente que trabalha muito, só a gente que se sacrifica, mas o outro não, né? E ele não tem o direito de ter as benesses, as bênçãos, e a gente tem que se vigiar muito com isso, né? Para que a gente fique alegre com a felicidade do outro, né? Com as conquistas do outro, e isso traga alegria na nossa vida também. Bom, é isso. Muito bem, é verdade. É algo que a gente tem que estar bastante vigilante, porque às vezes a gente faz até inconscientemente, né? É algo que coincide com as nossas querências, mas que o outro conquista primeiro, né? Então, se a gente não se manter vigilante, a gente acaba, né, descarregando uma carga que se transforma realmente em inveja. E esse sentimento realmente é contrário à caridade e vai nos trazer situações desagradáveis no futuro, né? Então, que a nossa intenção seja sempre orar para que esses benefícios conquistados pelos nossos irmãos lhes sirvam, né, de instrumento para a tua própria evolução, o seu caminhar, jamais para algum prejuízo. E quanto a nós, que mantenhamos, né, em equilíbrio para que a gente não dê passagem, né, para que a gente não deixe aflorar esse sentimento aí de inveja pela conquista alheia, né? Muito bom. Bem lembrado, Isabela. Vigilância sempre. Sandro, Ô, Lima. gostaria de fazer um complemento. É rápido. Nós sabemos o seguinte, que o não perdoar é o maior índice de obsessão que nós conhecemos. Porque aquele que odeia, ele vai para o plano espiritual nessas condições e de lá ele fica influenciando aquele que ficou, o seu opositor aqui na Terra. Isso aí, na maioria das vezes, vai até a milhares de anos.
o outro sem conseguir perdoar. Daí, as piores obsessões é isso aí. Por isso Jesus disse, perdoa, rapaz, senão tu vai ficar roubado, ficar no plano espiritual. Na maioria das vezes, espera que o desafeto encarne para melhor obsidiar. Não é à toa que, na maioria, até quando renasce a criança, o obsessor atrelado, porque não conseguiu perdoar. É a pior coisa. Obrigado, irmãozinho. Nada, eu que agradeço, Lima. E esse complemento que você fala, né, desse perdão aos que partiram, corrobora basicamente com o que o nosso irmão Júber nos traz, né? A importância de estarmos, né, em prece, em oração, em súplica a Deus em favor desses nossos irmãos que partiram, né? Independentemente do tempo em que partiram, se foi 20, 30, um século, enfim, para que a gente não esqueça disso, porque nós acreditamos, né, na continuidade da vida, né, da vida espiritual. Então, esse nosso irmão, ele está vivo, ele vai conseguir captar o sentimento que ainda nutrimos por ele. Então, se a gente mantém aquele sentimento contrário, certamente ele vai sentir isso. Mas a partir do momento que a gente busca, né, este movimento de caridade, de amor, buscando o perdão, né, como a gente falou no início da fala, né, se a gente ainda tem dificuldade de mentalizar um irmão, ainda que a gente tenha algum desajuste, tentemos mentalizar o anjo guardião dele. Peçamos para que esse espírito que tem um pouco mais de entendimento consiga transmitir o nosso sentimento, né, a esse nosso irmão, né, e certamente a gente vai conseguir quebrar, né, esse clima. Sem né? dúvida. Mais alguém? Beto, irmão querido. É o Beto? Oi, Alessandra, quer falar? Desculpe, amiga, eu não vi aqui. Eu não sei se está dentro do horário, se é possível. Fique à vontade, por favor. Bom dia a todos, né? Bom dia. São duas situações aqui muito realmente importantes para a nossa caminhada espiritual de elevação e que revela, que nos propõe um crescimento, né, espiritual e uma maturidade espiritual também que nos faça, por exemplo, reconhecer o mérito de uma outra alma nas suas conquistas, né, espirituais e às vezes até materiais, quando ela consegue dar um passo para frente na sua existência e a gente reconhecer aquele mérito daquela alma, assim, positivamente, sem nenhum constrangimento nosso pessoal, com alegria, como se fosse para nós mesmos, né? É gostoso quando a gente se vê vencendo o próprio egoísmo, aquela situação de que nós é que devíamos estar naquela situação, nós é que devíamos conquistar aquilo. É muito bonito quando a gente sai de nós mesmos e reconhece o mérito, a grandeza de um irmão nosso ao conquistar uma outra situação melhor, que lhe promova a evolução íntima. Essa gratidão realmente, assim, esse reconhecimento tem que ser muito realmente puro, tem que ser realmente verdadeiro, e que Jesus reconheça essa alegria nossa, como se fosse para nós. É muito bom quando a gente realmente nos vence nesse sentido. Tanto é que se for, por exemplo, para que aquele ganho daquela alma, se for realmente por um benefício, um mérito dela, que só lhe faça bem. E que se, porventura, for uma prova para que ela, vamos dizer, saiba se comportar dentro daquele avanço, daquele passo bem dado que Jesus lhe concedeu nessa existência. Quer dizer, são preces assim bonitas de um entendimento maior do nosso caminhar, que não é somente, vamos dizer, o nosso crescimento que está em voga, mas nós só vamos crescer quando o outro crescer também, mas não numa condição assim de íntima, dizer, ele só cresce se ele fizer, não é isso, mas é bonito a gente também reconhecer a necessidade do outro em crescimento e ficar feliz com isso. Então, eu acho que
é um sinônimo de grandeza espiritual e que a gente está dando um passo para frente nessa própria evolução, com essa visão amadurecida espiritualmente. E naquele item dos inimigos que nos querem mal, infelizmente, no estágio que estamos, nós convivemos com almas que às vezes têm dificuldade em nos amar e nos entender, no âmbito familiar, no âmbito social, no trabalho, em todos os lugares, né? Mas é bonito que o Evangelho é tão bonito, e Jesus demonstrou isso, como todos os nossos irmãos que anteriormente falaram, que Jesus demonstrou isso na sua caminhada, quando Judas, né, infelizmente, tem um comportamento infeliz e que se arrepende depois amargamente, porque não era o que ele queria, mas gerou todo aquele aprisionamento do Cristo, aquele sofrimento todo. Mas Jesus o olha com amor e não o condena, né? Teve dele o carinho e o entendimento. Paulo, na sua perseguição a todos os cristãos, mas Jesus precisava da energia de Paulo para continuar a divulgação da Boa Nova. Então, Jesus lhe procura a ponto que ele diz, mestre, o que queres de mim? Então, é muito bonito a postura do Cristo de sempre entender, de sempre perdoar e de querer bem, querer com o coração. Pedro, quando lhe nega também, Jesus havia até dito, Pedro, você falhará comigo. Mas em nenhum momento Jesus deixa de amá-lo e entende que é um processo da nossa evolução, as quedas, a má interpretação, mas ele acredita na semente, né? Jesus acredita que nós somos capazes de nos vencermos. Então, quando diz no Evangelho, amai os vossos inimigos, ele mesmo diz, amar a quem te quer bem é fácil, é gostoso, é prazeroso, mas amar aquele que te calunia, aquele que te difama, aquele que te aponta o dedo, isso é mais difícil. Mas aí ele mesmo diz, mas como amar, né? Você vai ter a mesma ternura daquele com o qual você liga, que te ama, que te entende. Então, Jesus diz, é apenas você não vibrar naquela onda vibratória, no nível daquela vibração de querer o mal, de desejar o mal, de cultivar essa inimizade. É você pedir ajuda pela prece para que você saia dessa sintonia que só nos acarreta a más vibrações, a más companhias espirituais, que há uma atração, logicamente, que vai nos fomentar a ter vingança, a ter ódio, a ter raiva, a retribuir na mesma moeda, sair dessa tela mental, sair dessa vibração e buscar o bem. Oh, meu Jesus, se eu puder lhe ser útil, que eu seja, mas não para, vamos dizer, humilhá-lo, mas pela generosidade do meu coração que quer vê-lo bem, que quer ver que ele seja bem assistido, com boas companhias espirituais, para que ele enxergue a mais o meu esforço em melhorar, reconhecer esse esforço. Então, a gente buscar com Jesus, seguir esse exemplo do Cristo, em ver com bons olhos, não cultivar essas lembranças, ele falou isso, ele quis isso, ele me disse aquilo, mas a gente buscar lembranças agradáveis dessa relação, porque qualidades todos temos, né? Mesmo aquele que não nos quer bem, ele tem também as suas lutas internas, o seu esforço em melhorar, embora ele não consiga nos ver com bons olhos. Mas esse esforço, né, que a gente faz para não estar nessa vibração diminuída, pequena, que nos prende ao chão e não consegue ajudar-nos a elevar a nossa alma, é que a gente deve lutar com isso. E na possibilidade primeira que nós tivermos de ser útil àquela alma, que nós não percamos essa chance, que é como o nosso irmão Gilbert falou, né? O altar é o nosso coração. Então, não adianta a gente fazer uma prece a Jesus se a gente traz dentro do coração tantas mágoas, vamos dizer, cultivando ódio, raiva. Então, a gente deve realmente, quando entende a doutrina, a gente deve buscar esses sentimentos mais elevados, né? Para que não tenhamos cultivar a mágoa recíproca, mas acabar com esse elo, cortar essa ligação maléfica e vibrar com o bem. Muito obrigada. Gratidão, Alessandra, irmã querida, pelas suas reflexões aí, contribuição.
excelentes, nos lembrando, né, dessa questão da conquista espiritual dos outros, né? Porque muitas vezes a gente pode estar pensando aqui só nas conquistas materiais, né, dos nossos irmãos. E realmente a gente, como diz o texto aqui, jubilar-se, né? Ou seja, ficar contente, feliz, radiante com as conquistas espirituais dos outros, nos serve até de motivação, de incentivo para que a gente busque também essa conquista interior, né? E logo em seguida você nos traz aí uma reflexão muito interessante de como Jesus, né, enxergava as situações, bem diferente ainda do que nós enxergamos, né? Porque nós hoje acreditamos e sentimos, né, esse amor do Cristo, e através dessa doutrina maravilhosa nós percebemos que Jesus nos conhece intimamente. Então, os chamados que ele nos faz, né, para que a gente contribua com a tua missão redentora da terra, né, de ser útil, né, a Deus, de colocar em prática esse dom que nós temos de co-criar, né, de sermos deuses, entre aspas, né, a iluminar a vida dos outros e a de nós mesmos. A gente fica muito contente quando a gente percebe que que Jesus conhece as nossas intimidades, né? E que ele não leva em consideração as nossas imperfeições, né? Porque ele sabe do nosso potencial e do nosso destino final, que é atingir a perfeição que ele também, em dado momento, conseguiu conquistar. Então, isso é muito importante que a gente tenha sempre em mente também. Muito obrigado. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa antes do nosso irmão Beto? Vejo que ele já se prepara ali para, certamente, a prece de encerramento, se é que ele ainda tem algo a mais para falar. Os nossos irmãos foram muito felizes e aí agradecemos de antemão por toda a participação. Esse estudo coletivo, né, que até a doutrina nos sugere, é muito importante por conta disso. A gente aprende um com os outros, né? A doutrina ela é bela por causa disso, não tem mestres, né? Todos nós somos aprendizes e podemos contribuir com as nossas impressões, com as nossas dúvidas, e aí a gente vai entendendo mais. Se não tiver mais alguém, podemos passar a palavra para o Beto. Cada semana a coisa está ficando cada vez mais difícil, né? A gente tem que contar mesmo com o apoio aí do nosso Chiquinho, do pessoal que está na retaguarda. É isso. Hoje nós temos aí essas reflexões a serem feitas em cima desses dois temas que, na realidade, se complementam, né? Que Kardec propõe, que é ação de graças por um benefício concedido a outrem, né? E depois, naturalmente, também ação de graças pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Essa é o tema no qual nós devemos centralizar as nossas reflexões. Não é isso ou estou errado? Está certo? Estão me ouvindo bem? Sim, Beto. Bem, vamos, na realidade, ação de graças, né? Que é a expressão da nossa gratidão pelo bem que foi concedido a outrem, não é? A alguém. Nos alegrarmos por alguma coisa boa que aconteceu a outra pessoa. Esse é, na realidade, o foco das nossas reflexões. Essa realmente é a proposta aqui de Kardec para as nossas reflexões. Então, vamos ver como é que estão os nossos sentimentos
né? As nossas percepções, nossos pensamentos, quando ocorre um fato desse, não é? Está ali, eu vou citar um exemplo que às vezes eu cito sempre, não é? O nosso filho está ali com uma dificuldade imensa, lutando para passar para um vestibular, né, numa universidade federal conceituada, onde ele não pode, onde não vai se pagar nada, onde ele vai sair bem graduado. E o filho do vizinho, bem mais novo do que o nosso filho, né, não tão estudioso nem esforçado, passa, né, em primeiro lugar, objetivando, né, aquilo que o nosso filho também objetiva. E, naturalmente, os pais estão torcendo. E aí a gente sempre questiona, né, qual é a expressão verdadeira do nosso sentimento em relação a essa dádiva concedida ao filho do nosso vizinho. Vamos orar e dar graças a Deus, como diz aqui o texto, né? Ação de graças por um benefício concedido ao outrem, né? Agradecer a Deus, meu Deus, obrigado, Senhor, porque meu filho não conseguiu, está há 5 anos, faz prova, mas não consegue. Mas, né, o filho do nosso vizinho, um menino ainda tão novinho e tal, e consegue de primeira, graças a Deus, Senhor. Ampara-o, estamos alegres pela conquista concedida a esse irmãozinho. Isso é apenas um exemplo de um benefício, né, meus irmãos, que é uma coisa muito comum. E outros benefícios também de ordem material. O vizinho conseguiu comprar aquele carro que nós gostaríamos tanto, né? Nosso carro está velho, já está dando defeito, e ele conseguiu comprar aquele carro, comprar aquela casa, algum bem de ordem material, algo que vai trazer um benefício àquelas almas que, né, que estão nos nossos caminhos. E aí, a proposta de Kardec exatamente é essa, né? É orarmos, é a ação de graças, é agradecermos a Deus, ação de graças, pelo benefício concedido ao nosso irmão, né? Seja o benefício qual for, um bem que vai trazer realmente um momento de alegria, de reconforto aos irmãos que convivem conosco. Qual é o sentimento que nós ficamos, né? Como é que vibra a nossa alma em relação a essa? Esse é o primeiro questionamento, meus irmãos. Esse é o primeiro questionamento. Eu digo que aí está um teste muito interessante para que a gente possa fazer um autoconhecimento, possa mergulhar dentro de nós e avaliar como está efetivamente, né, o nosso nível crístico, eu chamo de cristômetro. Aonde está batendo o nosso cristômetro? Nós sentimos a alegria verdadeira ou ainda vem um pouco daquela azia da alma, né? Aquela azia porque não foi conosco, aquela azia que normalmente, né, ela é resultante de uma inveja dissimulada.
Isso é muito importante para a gente avaliar o nosso autoconhecimento. Sentirmos a alegria pela alegria do outro. Sentirmos a alegria pelo bem do outro. Esse momento ele vai medir na gente, realmente, esse estágio cristão que nós já alcançamos. Se nós temos ainda invejas, né? Se o nosso orgulho ele ainda está muito forte, a nossa vaidade, o nosso egoísmo ainda está muito forte, qual é o sentimento que aquilo está provocando na gente? E é um momento muito bom para essa reflexão do autoconhecimento, porque se a gente sentir que ainda vem aquela azia na alma, que não vem aquela alegria verdadeira, o desprendimento, nós vamos, então, né, que era o que Sócrates propunha, né, sobre a questão do autoconhecimento como um fator fundamental para a nossa evolução, é quando nós vamos, então, começar a trabalhar, porque o certo a gente já sabe. As metas Jesus propôs na nossa vida, né, como sendo o caminho para percorrermos, para alcançarmos a evolução e a felicidade que tanto ansiamos. Jesus propôs, olha, é por aqui, ama o teu próximo, né? Ora por quem te ofende e calunia, seja feliz com o bem que você possa proporcionar a cada um e seja feliz também com o bem proporcionado a cada um. Este é o caminho. Né? E quando você percebe, né? Quando você percebe que você já consegue essa alegria, essa gratidão a Deus por uma graça, né? Por uma alegria recebida por outro irmão, por aqueles que nós não temos amizade, ou porque, inclusive, pelos que temos amizade. Né? Esse sentimento de bem geral, isso nos traz uma emoção em que nós estamos, não é? Estamos livres de qualquer sentimento egóico de poderia ser comigo, poderia ser com minha família. Quando vem essa energia de alegria, que bom que isso aconteceu. Quando nós sentimos isso, realmente é uma alegria verdadeira, né? É sinal que a pessoa já atravessou barreiras do orgulho, da inveja, do egoísmo e já está desprendida daquilo. Que bom que aconteceu com o nosso irmão, mesmo que o nosso irmão ainda seja alguém que se coloca como nosso adversário. Esse é um teste para cristão. E aí é essa proposta que Kardec faz, né? E logo depois dessa proposta, Kardec coloca, então, vai um pouquinho mais adiante, pelos inimigos e pelos que nos querem mal. Como é que estão os nossos sentimentos com os bens que acontecem a essas criaturas? E se nós já estamos sendo capazes de exercitar, mesmo à distância, de exercitar, de orarmos por essa, porque é o que Jesus nos ensinou, né? Orem pelos que vos perseguem e caluniam, né? Então, algo aconteceu de bom para o filho daquela alma, daquele indivíduo que se tornou nosso inimigo. E não aconteceu para o nosso filho. E a gente vai ficar alegre ou vai ficar desapontado e ainda agastado, com a azia na alma. Aí, meus irmãos, nós vamos medir realmente o nosso verdadeiro nível de conquista, de alcance, até onde nós chegamos nessa luta, porque nós já sabemos, nós já temos consciência de tudo aquilo, da meta que Jesus nos propôs, né? Para que nós possamos avançar, para alcançar, consolidar essas questões
no nosso processo evolutivo. No nosso processo evolutivo. E aí nos lembramos, nesse aspecto, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que nos traz, efetivamente, uma reflexão muito profunda sobre essa realidade, né? Ama a quem te ofende e calunia. Fique feliz com a felicidade do outro. Ama a quem te ofende e calunia. Fique feliz com a felicidade daquele que se tornou seu inimigo. Fique feliz porque ele está bem, porque ele é nosso irmão, porque ele é filho de Deus. Essas são etapas já vencidas pelo verdadeiro cristão, né? E, então, através do nosso querido Paulo, né? Ele vai nos trazer esse exemplo fantástico naquela síntese da primeira epístola dele aos Coríntios, né? Então, nem que tenhamos todos os conhecimentos que o Antigo, o Novo Testamento, que o Pentateuco kardeciano possa nos trazer, né? Nem que tenhamos toda a memória dessas informações, desses conhecimentos, né? Essa sabedoria proporcionada pelo conhecimento, né? Mas se não conquistamos a alegria pelo bem do outro, ainda estamos distantes da verdadeira meta da evolução proposta pelo Cristo. Isso é muito importante. Isto é muito importante nós conseguirmos. Se ainda não conseguimos a alegria pelo bem das criaturas que nos querem mal, estamos ainda distantes de alcançarmos, meus irmãos, os primeiros degraus na conquista do da verdadeira meta que possa nos levar ao alcance da evolução, que foi aquilo que Jesus nos propôs. Para que a gente avance, é fundamental que a gente passe pelos primeiros degraus e pelo portal da humildade. E, às vezes, é essa questão do orgulho que nos deixa com inveja. Não, o outro não pode ser melhor do que eu. Isso está no inconsciente, gente. Às vezes é um processo natural do qual nós não podemos, né, estarmos puxa vida, eu ainda não sou assim. Não, nada de lamentos, mas uma consciência. Eu ainda sou assim, mas eu sou filho de Deus, mas eu já não quero mais. Eu não quero mais, eu já estou dando um passo grandioso para vencer essa etapa. Mas é preciso entender o que nós temos. Porque, por exemplo, a inveja, ela às vezes é dissimulada. Ela é dissimulada, né? Então, é preciso trabalharmos esses processos. E aí nós vemos, né, lá o Paulo nos falando na primeira epístola aos Coríntios, né? Nem que eu tenha, olha só, toda a sabedoria de falar a língua dos homens e dos anjos, não é? Nem que eu tenha toda a fé, a consciência, que transporte montanhas. Nem que eu tenha todo o arroubo do desprendimento, que eu dê tudo que eu tenha. Nem que eu entregue meu próprio corpo para queimar nessa fé que ainda né, que me estimula. Olha só. Nem que eu faça tudo isso. Mas se eu não tiver amor, nada disso valerá. A gente vai dar bolsa de compra. Vamos dar sim, gente. Independente de ter amor, não. Né? Vamos falar inglês, porque isso é importante.
para o desenvolvimento intelectual, não é? Vamos transportar montanhas, vamos trabalhar, vamos ajudar. Mas se em tudo isso eu não tiver a alegria do amor por alguma coisa boa que esteja acontecendo, alguém que não me ama, alguém que me ofende e calunia, se eu não conquistar aquele amor, eu ainda não alcancei a meta proposta por Jesus. Tudo mais vão ser corolários de fora, processos periféricos. Porque a grande conquista é efetivamente essa. E é isso que nós temos que trabalhar. Mentalizarmos naquela criatura que ainda não nos ama, que nos traz alguma dificuldade, que fala mal da gente. E mentalizando no quarto da nossa intimidade. E todo dia abraçá-lo, até sentir a explosão de amá-lo. Porque é nós, somos nós conosco mesmo. Somos nós conosco mesmo. E aí nós vamos sentir a explosão de uma alegria divina. Porque você está consolidando efetivamente o amor em você, que é a grande meta proposta por Jesus. E é isso que Kardec propõe nesses dois temas aqui, gente. Dar graças a Deus, ação de graças. Graças, Senhor, pelo bem que foi propiciado a essa alma. E não foi propiciado a mim, Senhor, por alguma razão, por algum motivo. Mas o importante é ela, não sou eu. Aí nós vamos estar realmente, saber sentir que estamos no caminho certo. Caminho certo. Não é? E essa é a grande, é a nossa grande luta, é a grande meta. Nós vamos fazer a avaliação dos outros que fazem, que estão, que não estão, mas não. A luta é. Nós somos os nossos principais adversários, porque nós somos aqueles únicos que poderão conquistar as condições para a nossa própria evolução. Ninguém vai nos evoluir, somente nós vamos nos evoluir. Então, esse trabalho, esse sentimento abençoado, essa alegria é tão bom. Meu Pai, sentir a alegria pelo bem que aconteceu àquela alma, que não me quer bem, ou que eu não... Eu estou emocionado aqui. É tão bom, meu Pai. É um sentimento tão bom de conquista, de subida de degrau no processo evolutivo. É tão bom. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela atenção de vocês. Gratidão, Beto. Chiquinho sempre nos ajudando, nos amparando, e mandando um recadinho que certamente cada um compreendeu. Muito obrigado mesmo, Beto. Irmãos queridos, estamos nos aproximando do encerramento do nosso estudo maravilhoso, onde tivemos a oportunidade de trocarmos aqui as nossas reflexões, né? Nosso entendimento à luz do Evangelho. E antes da prece de encerramento e dos recados, gostaríamos de confirmar com a nossa irmã Edmeia, se ela pode fazer a nossa leitura na semana que vem. E aí peço que Beto confirme comigo aí se será os itens 48 e 50, Beto. Perfeito.
Então, Edmeia, pela nossa Tá bom. relação aqui, você pode ler? Posso. Tudo bem. Tá tudo certo. Tá bom, minha irmã. Tá Muito obrigado, tá? tudo certo. Tá Valeu. bom. Um bom domingo. Igualmente, para todos nós. Poucos recadinhos, eu prefiro até falar depois da prece, para a gente não quebrar esse clima tão harmonioso que nós estamos, essa conexão com o alto, e aí eu devolvo a palavra para o Beto, encaminhar a nossa prece de encerramento, e logo em seguida a gente dá alguns recadinhos. Beto, o que diz o Chiquinho em relação à nossa prece de encerramento? Se alguém estiver muito emocionado para fazer, que possa fazer. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu estou achando que a Alessandra gostaria. Eu nunca vou dizer não a uma prece. E com muita alegria nós vamos fazer. Voltemos os nossos corações à vibração do Cristo e reconhecermos do nosso coração a gratidão pela presença amiga de Jesus junto a cada um de nós, nos iluminando, nos equilibrando as emoções, nos fortalecendo para a grande caminhada na qual Jesus confia que nós estamos cada vez mais dispostos ao nosso crescimento com responsabilidade cristã. Nós pedimos a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos abrace a cada um e abrace a todos que estão ao nosso lado, junto da nossa caminhada, e a todos do planeta, para que a sua luz, a sua paz, o seu equilíbrio inundem todos os corações, para que tenhamos força espiritual para vencermos a nós mesmos, a vibrarmos com os nossos irmãos de caminhada, formando elos luminosos desta corrente de amor, neste aconchego espiritual. Jesus, obrigada pelo estudo desta manhã do vosso Evangelho, em que o Senhor exemplificou com tanto amor quando esteve conosco e ainda persiste a nos dizer ao coração todas essas verdades que nós precisamos deixar sedimentado em nós, para não mais errarmos, não mais vacilarmos, e caminharmos sempre em Tua direção e de Deus nosso Pai, com os corações gratos por tudo, por tanto e por todos. Nós pedimos licença para encerrarmos o estudo dessa manhã, levando conosco essa vibração de amor, de aconchego espiritual, que vai nos fortalecer por toda a semana e na nossa trajetória espiritual. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Alessandra, por essa prece tão linda. Assim, irmãos, temos alguns recadinhos, rapidamente. Curso Tarefeiro Espírita, dia 7 de maio, será presencial, tendo como mediadora a nossa querida irmã Mônica. Teremos a oportunidade de dar essa oportunidade, na verdade, melhor dizendo, aos nossos irmãos que, de certa forma, queiram contribuir no trabalho voluntário da nossa casa. A Mônica aborda ali vários temas muito interessantes, né? O que é ser um tarefeiro espírita, a importância, né, do voluntariado na Casa Espírita. Então, convidamos a todos que ainda não fizeram esse curso e quem quiser participar novamente será muito bem-vindo, né? A intenção é fazer um café da manhã logo cedo com os participantes e logo em seguida a gente estudar um pouquinho aí com a ajuda da Mônica, tá? Dia 7/5, é um sábado pela manhã. Relembramos a questão do horário, se vocês puderem
na medida do possível, a gente sempre entrar na sala antes, ali, uns 10, 15 minutinhos antes das 9, de forma que consigamos, né, cumprir aí o nosso horário e iniciar pontualmente às 9, para que por volta de 9h20, 9h25 no máximo, a gente esteja encerrando aqui o nosso estudo, né? Hoje passamos aí uns 7 minutinhos, mas tudo bem, a gente vai ajustando para a gente sempre cumprir aí os horários. A nossa palestra pública presencial já retornou, né? Passamos já aí 2 semanas, né? Então, são reflexões muito boas. No primeiro momento, estamos tendo as palestras dos próprios palestrantes da casa, né? Reiniciamos com a Mônica. Na sexta passada foi o nosso irmão Gabriel Neto, e na próxima sexta será a nossa companheira Gabi, a Gabriela Correia. Então, convidamos a todos e compartilhem aí a informação, né, que o Jefa retomou aí a atividade presencial, né? Logo em seguida temos o passe coletivo, então a atividade está voltando aí, se consolidando, né, nessa busca aí de oferecer esse lenitivo aos irmãos que procuram a casa, né? Segunda-feira, o plantão do passe, né? O passe já, nesse caso aí, é o passe individual. Também temos ali o passe para as crianças e para os adultos com alguma necessidade especial, né? Então, a gente aplica antes, né? Dispensando esses nossos irmãos aí da questão da preleção, que é muito importante, né? Antes do passe, a gente tem ali uma preleção em torno do Evangelho, de 20 a 25 minutos. Então, repassem também adiante essa informação. Se tiver alguém aí necessitando, né, do passe, a nossa casa já está com esse serviço, segunda-feira, a partir de 18h45. No mais, as informações a gente está compartilhando nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, basta seguir. Qualquer dúvida, nos procurem, tá? Convidem os nossos amigos, nossos parentes, vizinhos a participar aqui conosco do Evangelho. Vamos proporcionar, né, essa grande chance de mergulhar no Evangelho. Muitas pessoas aí podem estar necessitando desse pão espiritual que nós, graças a Deus, já temos o hábito aqui de receber nas manhãs de domingo. Um abraço fraterno a todos, bom domingo, gratidão aí por toda a colaboração, e aqui quem fala em nome do Conselho Diretor do Jefa, gratidão a todos aí que nos auxilia, que estão trabalhando, que estão dispensando um pouco do tempo, né, em favor daquela casa que tanto nos acolhe e nos ensina, que é o Jefa, a todos que cuidam com carinho, que vibram com as atividades, contamos com todos, tá? E a nossa eterna gratidão a vocês. Um abraço fraterno. Sandro. Bom domingo. Oi, Edmeia. É o 48 e o 50, não é isso que você falou? Correto. Ah, tá bom. Gratidão. Eu marquei aqui. Tá bom, obrigado, bom domingo a todos. Bom domingo, irmãos. Bom domingo, fiquem com Sandro, Oi. Sandro, Oi, qual que é Carlos. qual que é o capítulo que está sendo estudado do Evangelho? Perdão, eu até tinha percebido isso e esqueci de falar. É o 28, tá? É a coletânea de prece, o último capítulo. Tá, jóia, obrigado. De nada. Fica com Bom Deus. domingo, domingo a gente. Fiquem com todos. Deus. Até logo. Bom domingo. Bom domingo. Bom domingo. Bom domingo.